Centro de Poligria, que a gente está aqui hoje falando de pessoas que foram, né, outros que estão doentes, e que o Brasil também está acordando para a problemática do Brasil, que é muito grande. A gente, quando dá as moções de pesar na casa, cada um tem sua relação com a pessoa que faleceu, sua aproximação, sua distância, e daí você fala de acordo com o que você sente por aquela pessoa. Em particular, Euclides Fonseca, eu conhecia pelo parentesco, pela aproximação familiar, e é uma pessoa que a gente poderia destacar diversos valores de um homem que acho que qualquer um poderia ter inveja de poder copiar o modelo como um exemplo de vida. Todo pai, também sou pai, tenho filhos, todo pai se irrita com os filhos, às vezes quer até dar uma pala no filho, fica aborrecido, reclama demais dos filhos, e tem postura até agressiva com os filhos. Com as mulheres, muitos pais também, muitos maridos também com as mulheres reprimem as suas ações políticas, reprimem suas ações como trabalhadora, como funcionária pública. E a própria política do município, quantas pessoas não se manifestam para uma intriga com um parente, com um amigo, com um vizinho, até com a esposa, e quantas pessoas não se manifestam com medo da situação do poder. E Euclides não. Euclides tem uma relação com sua esposa de muita liberdade no trabalho, como cidadão, como político, a esposa dele que sempre se manifestou, sempre teve o apoio dele, como ele também tinha sempre sua posição política e nunca entendeu a ninguém, nem a opinião dos amigos e familiares. Então é um exemplo de pessoa, e para isso ele nunca precisou brigar, nem emperrar, nem se brigar, e nem mesmo apelar por emprego, nem por nada no que é público. Então, exemplo que até eu me pego às vezes, quantas vezes eu me irrito e falo coisas que não deveria falar, enquanto ele, por diversas vezes, teve a serenidade de ser um político crítico somente. Como filho, eu conheci com o filho dele, Hércules, no livro aqui do Sentinela, e eu disse, Hércules, como serve também para a senhora, que a gente tem, eu como pessoa que lida muito com a situação de morte e de vida, que a gente tem que ter paz nesse momento, aguardar aquele momento que é difícil e aceitar, e viver e ver que isso faz parte da vida, a morte é uma continuidade da vida. Ele disse, eu concordo plenamente também, ele é um profissional da saúde, e disse, mas pai é diferenciado, e realmente era mesmo, uma pessoa muito amada e que queria muito bem aos seus filhos. Voltando à polêmica do Brasil, isso aí que está acontecendo no Brasil serve para crítica para todos os partidos políticos, para todos os governos, a qualquer nível do país. Não existe no país nenhum partido 100% bom, nem 100% ruim. Tem uns que têm uma tendência mais voltada para defender os direitos dos ricos, da direita. Tem outros partidos que têm uma mais vontade social. No entanto, todos têm seus pecados. E o povo está hoje cobrando nas ruas os pecados de todos os partidos juntos. Nem tem para o povo, nem bom, nem ruim. Tem as falhas que vêm ocorrendo nesse país. A gente vê que muita gente fica criticando, dizendo que o povo está contra a Copa do Mundo. Não, o povo não está contra a Copa do Mundo. O povo está contra as diversas obras nesse país que estão ocorrendo hoje, já ocorreram em outras épocas, que tem um orçamento, extrapola o orçamento, depois vem mais dinheiro, e muitas obras se concluem. É isso que o povo está criticando. O povo está criticando o que a gente vê em nosso próprio município aqui em Jardim, por exemplo, a questão da água, o Jardim, a terra das águas, desde pequeno que a gente vem falando disso, eu vim para o Jardim, vim do sertão, que sofria muito por falta de água, e vim para o Jardim, que é a terra das águas. E hoje o Jardim está igual, pior que o sertão. A gente vê a falta de água nas torneiras, a gente vê pipa botando água. Por mais controle que um pipa tenha nos higiênicos de saúde, tem um risco de contaminação por aquela água, porque é manipulado por seres humanos. Então isso é um problema sério de saúde para o nosso município. A gente vê a questão aqui do Jardim, a questão das ruas que não estão calçadas, como a vereadora falou aqui, Liliana. A gente vê o estádio de futebol abandonado, quebrado, até vandalismo já houve, não por protesto político, mas por vandalismo mesmo, que quebrar a placa de nosso estádio de futebol. Hoje, iniciou-se uma obra naquele estado e nem a placa informando os valores se pôs naquele estado ainda. Está lá. Começaram a obra, ninguém sabe quem está fazendo, ninguém sabe qual o valor, os custos, mas está lá o trabalho feito
digamos, a passo de tartaruga. Como também outros prédios públicos do nosso município, que a gente sabe que existe, que estão funcionando, o trabalho, uma vez por semana, leva uma saca de cimento, um produto melhor a outro, assim por diante, como o curso está fazendo obra, está lá desde um ano passado, com um prazo de encerramento em agosto do ano passado, a gente ainda hoje está lá para ser concluído. Como também aqui o prédio do Mouro Tetel, o CRAS, que está lá, feito uma praça pública. Eu pergunto a vocês do Jardim, qual foi a praça pública dessa gestão que está aqui hoje há 24 anos que fez no nosso município? Eu não conheço uma. Eu não conheço um prédio que a Prefeitura de Jardim comprou e fez um prédio público no nosso município. Um só não conheço. Eu conheço prédio público que existia, como aqui tinha o Hotel Barra do Jardim, que é um hospital municipal, que hoje funciona a secretaria, porque ele tem onde botar a secretaria. Extinguiu uma entidade importante do nosso município. Quando vinha alguém para cá, tem um hotel para ficar, hoje não tem mais. A gente vê aqui no Jardim, até o prédio, que hoje, que antigamente era um centro comunitário, um centro social aqui na Avenida Wilson Roriz, hoje funciona várias instituições de péssima qualidade, inclusive denunciaram para a Câmara que a gente, vereador, deveria ir lá fiscalizar, porque as condições de trabalho e de repouso e dos guardas municipais é uma vergonha. Lá mesmo lá tem um carro quebrado, um carro que era de utilidade para levar os doentes do município para Barbalha, Juazeiro, para os hospitais maiores, está lá quebrado há mais de 3 anos. Uma van, mas no lugar dessa van existe um carro locado para funcionar, porque há interesse em locar carro, porque sempre tem uma coisa por fora, e é isso que a gente vê no nosso município. Tirar o que é os veículos públicos do nosso município, que são vários, que a gente não vê no nosso município. A Triton é um carro caro, que custa mais de 150 reais, 150 mil reais, ninguém sabe desse carro. Uma D20 que também saiu do nosso município, ninguém sabe onde esse carro se encontra. E tantos outros veículos que foram leiloados, e a Câmara nem tomou conhecimento. Leiloou-se aqui no nosso município, um lugar, uma cidade, um município rural, que precisa fazer açudes, estradas, ladeiras, um trator de esteira, que é de grande utilidade para o nosso município, por 12 mil reais. E ele comprar hoje uma moto, praticamente. Então, pessoal, o povo do Jardim sofre muito, e tem outros que sofrem mais do que outros. O Frei Damião, por exemplo, grande a comunidade, não tem os documentos das casas. Por que não tem os documentos das casas? É um direito do cidadão ter os documentos das suas casas, para poder, na época da eleição, reprimir e exigir o voto. Então o Jardim tem muito o que protestar, muito. A gente vê aqui o estado municipal, é um campo que tinha gramado, hoje tem iluminação, nem tem grama mais, e nunca se utilizou a iluminação. Então, o povo do Jardim deveria, nesse dia 1º de julho, cada qual, e vocês não seriam convidados, vocês deveriam convidar outras pessoas, explicar para o povo do Jardim, que cada um, com um papelzinho comum, um papelãozinho qualquer, uma canetazinha disso aqui comum, fizesse umas letras mal feitas nos seus cartazes, dizendo: a minha rua eu pago iluminação pública e não tem iluminação. Na minha rua eu pago a água e não tem água. Na minha rua, os meus filhos saem de casa de pé porque o carro não vem pegar isso na porta. Na minha rua não tem calçamento. Meu filho vai ao hospital quando precisa e é mal atendido. Então, cada um tem que reclamar do município, porque cada um sofre, que todo mundo sabe que sofre no nosso município. Quantos exames que são pedidos pelos médicos para serem feitos aqui no nosso município, ninguém sabe onde é que nem é jogado, porque nunca mais o pessoal vê nem os pedidos nem os exames. Mas eu olhei hoje na internet, só contratos de colocação de veículos, a Saúde de Jardim paga 3 locações de cada uma 26 mil reais. Só esse mês ela pagou para a empresa 156 mil reais ontem, no dia 20. E a gente pergunta: quais são esses serviços que a gente não vê? Que por fruto reclama, a gente não vê esse serviço. Então, o povo do Jardim tem que ir para as ruas brigar, não por partido político do Jardim,
Não para defender a oposição de Jardim, defender os interesses de vocês, os deveres que o Estado e o município tem com vocês que não são cumpridos. Então vamos reivindicar isso do povo. Vamos pedir. Não vamos dar cara partidária a esse movimento. Vamos dar cara de reivindicações dos direitos nossos que não são honrados pelo poder público. Declaro aberto o grande expediente. Faculto a palavra e a declaro prejudicada por falta de oradores inscritos. Ordem do dia. Como não há matéria a ser deliberada pelo plenário e como agendado na sessão ordinária anterior, aproveitamos o espaço para realizarmos a eleição complementar dos cargos da mesa. Como só se inscreveu regularmente e tempestivamente uma chapa, apenas uma cédula foi confeccionada de modo que o vereador tem as opções de votar nos candidatos ou em branco.